Minha experiência aconteceu na colônia Ignácio Zaragoza, em Nicolás Romero, no estado do México, na madrugada de 4 de janeiro de 2013. Um dia antes, um vizinho nosso faleceu. Um vizinho muito próximo, que era como da família. Cheguei até a chamá-lo de tio pela proximidade que havia. Chegamos por volta das 9 ou 10 da noite para acompanhar a família no velório, mas o corpo ainda não estava lá. As horas se passaram e a madrugada chegou. Lembro-me perfeitamente que eram 3 horas da manhã em ponto e o corpo ainda não havia chegado. Continuamos esperando. De repente começou a fazer muito, mas muito frio. Minha mãe disse à minha irmã que fosse buscar uma outra blusa em casa para ela, pois o frio estava realmente insuportável. Nos aproximamos do fogareiro onde estava o café e o chá para sentir um pouco de calor, quando ouvimos um lamento que nos gelou o sangue. Ouvimos à distância esse lamento umas 5 ou 6 vezes. Todos os presentes no velório ouviram. Enquanto isso, minha irmã em casa, com o casaco nas mãos, não conseguia sair porque, segundo ela, o que quer que estivesse chorando estava bem atrás da porta, bem ali. Quando terminamos de ouvir os lamentos, saí por curiosidade junto com meu tio Pepe, que descanse em paz, para espiar a rua. Meu tio era muito minucioso em todos os aspectos, muito curioso. Não deixava escapar nenhum detalhe. Percebi que ele caminhava tentando observar algo e o segui. Ele olhou para a parte inferior da rua e me disse: "Veja, filho, ali embaixo, não parece um homem?" A aproximadamente 60 metros de distância, na escuridão que se formava entre as luzes de 2 lâmpadas, era claro que havia alguém lá. Parecia estar escondido naquela escuridão, com uma lâmpada metros atrás e outra metros à frente. Não dissemos nada. A curiosidade nos venceu e começamos a caminhar lentamente. Avançamos talvez 20 metros e percebemos que aquela silhueta tinha um chapéu, daqueles que os mais velhos usam. Quanto mais nos aproximávamos, mais distinguíamos aquele homem vestido todo de preto. Ele estava de frente para nós. Os cães da rua começaram a uivar. Eu tremia de medo, mas continuei me aproximando junto com meu tio. Ficamos a apenas uns 20 metros quando, pulando as grades, os cães das casas que estavam uivando saíram e começaram a latir ao redor daquela coisa, cercando-o. Mas parecia que o faziam com medo, como se não ousassem atacar. Talvez se passaram uns 15 segundos entre uivos e latidos, quando a silhueta começou a diminuir de tamanho, até que ficou como um vulto negro no chão. Naquele momento, os cães fugiram desesperados, correndo para suas casas. Meu tio e eu ficamos paralisados, observando o vulto que começou a se mexer. De repente percebemos que estava se levantando, mas agora parecia um cachorro negro enorme, que apenas nos olhou por um momento, para depois dar meia volta e sair pela rua. Quando passou sob uma das lâmpadas, notamos que parecia ser quase tão alto quanto os carros que estavam estacionados ali. Além do lamento que todos ouvimos, nunca contamos o que vimos. Ninguém teria acreditado em nós. Sempre que eu tinha medo quando criança de ficar sozinho, meu pai me dizia: "Na vida você não deve ter medo de fantasmas ou espíritos. Tema os vivos porque eles podem realmente machucar você." No final da minha adolescência, ganhei algum dinheiro depois que meu pai retirou sua própria vida. Recebi dele uma herança. Na época do falecimento de meu pai, ele e minha mãe possuíam uma cabana em Oregon, perto de Mount Bachelor. A cabana foi colocada à venda porque minha mãe não tinha mais condições de arcar com os pagamentos, e alugá-la também não cobria os gastos. A cabana estava pronta para ser colocada à venda em menos de um mês e estava em processo de finalização de toda a papelada com o corretor de imóveis e o advogado.
Então, durante aquele mês, a cabana não seria mais alugada e ficaria vaga. Eu vi isso como uma chance de fugir por um tempo e clarear minha cabeça diante de todas as coisas que estavam acontecendo em minha vida. Saí do trabalho, arrumei meu equipamento de snowboard, peguei meu cachorro à meia-noite e fui no carro do meu pai para a cabana. Meus primeiros 2 dias lá foram normais e nada fora do comum aconteceu. Passei os dias praticamente brincando até a meia-noite na neve e praticando snowboard como sempre fazia com meu pai. Eu estava lá para descansar minha mente, mas minha mente não saía dele. Depois disso, fui fazer outras coisas. Estava jogando videogame, ouvindo música, bebendo ou fumando na varanda. Eu já tinha estocado comida, cigarros e bebidas, então estava praticamente de boa. Só ficava na cabana, com pequenas saídas ocasionais para ir às encostas com meu cachorro como companhia. Fiquei bastante contente e comecei a me sentir relaxado depois de todo o drama que antecedeu meu passeio. O lugar em si tinha 2 andares. O andar de baixo tinha a sala de estar e um quarto de hóspedes lateral, além de uma pequena cozinha. No andar de cima havia mais 2 quartos, além de uma varanda externa anexa ao quarto principal. A maior parte do meu tempo passava na sala de estar, na cozinha ou no quarto principal. Nunca me aventurei nos outros quartos e sempre mantive as portas que davam para eles fechadas. Chegou o 4º dia e eu estava seguindo minha rotina habitual de brincar com meu cachorro, jogar e assistir. Naquele dia nevou muito forte, então, em vez de ir para as encostas, fiquei em casa. Foi aí que as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Em nossa área havia apenas 2 outras cabanas adjacentes à nossa, talvez a 1 quarteirão de distância uma da outra. Todas as outras cabanas, exceto essas 2, ficavam a cerca de 1,5 km de distância. Ao nosso redor havia principalmente florestas e pinheiros muito altos. Ambas as cabanas estavam vazias e nos últimos dias eu sabia que ninguém estava hospedado lá. Por volta do meio-dia, enquanto estava lá fora com o meu cachorro, notei o que pareciam pegadas na neve ao redor de nossa propriedade. Ainda estava nevando, então as pegadas pareciam semifrescas, como se alguém tivesse estado lá nos últimos 20 a 30 minutos antes de mim. Achei que talvez alguém estivesse hospedado na cabana perto de mim e eu não tivesse percebido. Tudo bem, tanto faz. As pegadas se afastavam da minha cabana e desapareciam na neve em direção à parte mais densa das árvores. Ignorei as pegadas e voltei para dentro. A noite chegou e eu decidi ir para a cama. Meu cachorro estava deitado na cama comigo quando percebi que ele ficou em alerta. Isso foi seguido por ele pulando rapidamente da cama e correndo escada abaixo para a sala de estar. Deitei na cama e fiquei em silêncio. Eu podia ouvi-lo andando lá embaixo, para frente e para trás, e isso deu um pouco de medo. Depois de cerca de 5 minutos, ele correu escada acima até mim e começou a avisar que precisava fazer xixi ou que queria sair. Nós 2 descemos até a entrada externa para ele fazer suas coisas, só que ele não queria fazer xixi. Assim que saímos, ele começou a puxar a coleira, tentando me arrastar para onde ele queria ir. Ele olhava para a parte densa das árvores. Também farejava a lateral da casa, olhando para o telhado. Depois que ele percebeu que eu não iria onde ele queria, ele se sentou e apenas olhou para a escuridão. Um pouco incomum para ele, mas tudo bem. Talvez havia alguns animais da floresta e ele queira perseguir, pensei. Eu não queria perseguir nada, então o puxei de volta para dentro, sequei suas patas e nós 2 voltamos para cima. Cerca de meia hora depois, eu estava deitado na cama quando ouvi o que pareciam cascos caminhando no meu telhado. Era apenas uma série de cerca de 6 passos, e eu racionalizei que poderia ser uma pinha caindo de uma árvore no telhado, ou talvez um animal da floresta correndo, mas aqui está a questão. Os passos pareciam estar espaçados como os passos de uma pessoa,
Então isso estava realmente me assustando. Meu cachorro também ouviu o barulho e correu rapidamente para a porta de tela da varanda, esperando que eu o deixasse sair. Peguei meu casaco, lanterna e sapato, junto com meus cigarros e saí para a varanda. Assim que saí, acendi meu cigarro e comecei a vasculhar o telhado com minha lanterna. Não havia nada ali e a neve no topo estava intacta. Esquisito. Era tudo coisa da minha cabeça. Ao ouvir o barulho, talvez estivesse alimentando minha paranoia. Comecei a me acalmar e relaxar novamente. Meus olhos começaram a se ajustar à escuridão e continuei fumando e apenas olhando para as estrelas e as árvores próximas à nossa cabana. Foi então que o vi, em uma árvore um pouco mais alta que a nossa cabana, a cerca de 6 metros da varanda. Vi o que parecia ser um homem agachado entre 2 galhos, mas ele parecia muito alto, uns 2 ou 3 metros, e era muito magro. Ele estava agachado em um galho, e seus braços brancos assustadoramente longos estavam estendidos acima de sua cabeça, segurando o galho acima dele enquanto sua boca estava aberta e sem expressão. Que porra era aquela? Eu não tinha certeza se estava realmente vendo aquela coisa, e fiquei apenas olhando, sentado ali, imóvel. Quando eu estava quase achando que aquilo era um boneco, meu cachorro se levantou e começou a andar atrás de mim e latir ao mesmo tempo. A coisa ainda não se mexeu. Apaguei meu cigarro e estava pensando em apontar a luz na direção daquilo, mas algo em minha cabeça gritava para não fazer isso. Então caminhei de costas para dentro e puxei o cachorro comigo. Uma vez lá dentro, tranquei a porta e iluminei a direção da coisa, mas não havia nada lá. Fechei as cortinas da porta de tela e voltei para a cama. Mais tarde naquela noite, ouvi algumas batidas leves na porta de tela, como se alguém estivesse batendo no vidro com os dedos. Foi consistente e não parou por quase 1 hora. Bode parecia olhar para a porta, mas ele não se aproximava mais dela. O mais estranho foi que tive a sensação de que alguém estava me convidando a abri-la, mas, ao mesmo tempo, ouvi a voz do meu pai na minha cabeça, me dizendo para ficar na cama e não fazer isso. Escutei a voz do meu pai e simplesmente fiquei onde estava. Acabei desmaiando e acordei de manhã. Não demorei muito para arrumar tudo e dar o fora dali. Prometi a mim mesmo que nunca mais ficaria isolado no meio da floresta sozinho. Há coisas que habitam esses lugares que nem imaginamos, e meu pai estava completamente errado. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Há uma história que minha irmã e eu não gostamos de compartilhar. Quero ousar contá-la pela primeira vez, e isso me assusta. Tenho medo que essa pessoa veja esse relato, e não sei do que ele é capaz. Eu realmente não sei. Sinto que não o conheço. Falei para minha irmã que ia escrever a história daquele dia. Ela autorizou. Nos momentos mais difíceis da pandemia, morávamos em Santa Mônica. Meu pai é mexicano e minha madrasta também é. Mas minha mãe, que não vemos há anos desde crianças, é completamente americana. Ela não fala uma única palavra em espanhol. Ela não gosta da nossa cultura. Bem, ainda não entendo como ela pôde viver 3 anos com meu pai, mas aconteceu. Faz muito tempo que não a vemos, como já lhes disse. Nem sabemos onde ela mora. Mas visitamos minha tia Megan, irmã dela. Ela não mora muito longe de nós, aliás, mora muito perto. Ela é uma boa pessoa, muito religiosa, muito gentil. Ela gostava de nos receber e preparar refeições que, segundo ela, minha mãe gostava. Ela falou conosco sobre como a família era legal antes de tudo se arruinar, antes de tudo acontecer. Ela estava se referindo a um evento que a amaldiçoou, mas nunca compartilhou totalmente conosco. Nunca soubemos o que aconteceu.
e em algum momento naquela época, ela nos pediu para parar de visitá-la, pelo menos por um tempo. Achávamos que era porque estávamos em pleno auge da pandemia, e embora nos cuidássemos muito e só saíssemos para vê-la, era compreensível que ela estivesse com medo. Mas depois ela nos disse que não era isso, era outra coisa, algo mais importante. O filho dela estava voltando para a cidade e ela não achava que seríamos uma boa influência. Ela não queria que tivéssemos nenhum contato com ele. Ela nos disse que nos avisaria quando pudéssemos ir visitá-la. Não gostamos de saber a verdade, de saber o real motivo. Acho que em algum momento alguém pensou a mesma coisa sobre nós, que seríamos uma má influência, e no nosso caso apenas porque éramos mexicanos. Então não gostamos do motivo que ela nos deu para não conhecermos nosso primo, que era apenas alguns anos mais velho que nós. Eu queria mais contato com a família da minha mãe, mas tentamos respeitar essa decisão. Um dia vimos eles passando pela nossa casa. Um dia de sol no meio da tarde, minha tia e seu filho, um jovem de quase 2 metros, forte, um pouco acima do peso, mas muito forte, vestido completamente de preto e cabelos penteados. Seu rosto parecia ser muito amigável. Ele ria enquanto parecia estar contando algo para minha tia que estava andando muito séria. Acho que quando ela percebeu que estava passando pela nossa casa, acelerou o passo, como se não quisesse que os víssemos. Eu me perguntei se meu primo sabia que morávamos lá. Será que ele sabia que existíamos? Então começamos a vê-lo mais. Quase como que por sorte tropeçamos nele. Ou talvez caminhássemos com muita vontade de encontrá-lo. Morávamos não muito longe de trilhas para fazer caminhadas nas montanhas. E numa pandemia, era a única coisa que fazíamos. Dar um passeio lá quando praticamente ninguém mais o fazia. Era a nossa única chance de tirar as máscaras e respirar. Meu pai e minha madrasta trabalhavam muito em casa. Então eu e minha irmã íamos a alguns lugares, alguns pontos que têm uma vista espetacular da cidade. E numa dessas ocasiões, quando estávamos prestes a chegar a uma delas, num caminho pouco frequentado, vimos o meu primo a caminhar atrás de nós. Ele estava indo mais longe nas montanhas. Embora desta vez estivesse usando máscara, era impossível não reconhecê-lo. Minha irmã e eu nos viramos para nos ver. Pensamos quase a mesma coisa, que era um sinal, que talvez devêssemos abusar um pouco da sorte e caminhar na mesma direção que ele havia seguido. Esse poderia ser o dia em que, por acaso, conversaríamos com ele e acabaríamos contando que éramos seus primos. Nós caminhamos muito tempo sem encontrar um único sinal do meu primo. Era como se ele tivesse andado muito rápido, mas não havia como tê-lo perdido. Estava começando a escurecer e estávamos pensando em desistir e voltar para casa, quando vimos algo entre as árvores, algo que acho que nunca tínhamos notado antes. Tenho 90% de certeza de que, em algum momento com meu pai, já estivemos lá e nunca vimos uma casa. Uma casinha em ruínas, sem portas nem janelas, feita de madeira. Naquela época, tudo o que fazíamos era assistir a filmes de terror. Minha irmã estava mais interessada do que nunca nessas coisas. Então ela caminhou em direção à casa antes que eu pudesse dizer a ela para tomar cuidado. A casa tinha um cheiro horrível, como excremento e lixo. Senti que era claro que alguém morava ali, se refugiando. Um sem-teto ou algo assim. Não parecia nada seguro. Minha irmã estava explorando o local quando parou, cobrindo a boca com as 2 mãos. Quando fui ver o que ela tinha, ela estava apenas olhando para algo dentro de um quarto. Fui até o lado dela e olhei para aquele lugar escuro. Olhei para o quarto que ela estava olhando. Estava claro que alguém morava lá. Havia um cobertor no chão e uma cadeira. E havia algo na cadeira. Parecia ser um boneco. Não tinha braços nem pernas. Estava de costas para nós, mas de frente para uma janela que dava diretamente para o caminho por onde havíamos chegado. Era como se ele fosse um espantalho para quem passasse. Achei que fosse uma pessoa. Quase me matou de susto, disse minha irmã.
Ouvimos alguém se aproximando pela porta dos fundos. Alguém estava movendo uma espécie de lençol. Não tínhamos verificado lá, então não sabíamos se havia alguém. Minha irmã e eu corremos para nos esconder. Fizemos isso, tentando não fazer barulho, embora parecesse impossível com aquele piso de madeira que estava prestes a afundar no chão. Antes de chegar à porta da frente, notamos alguém se aproximando e entramos em um pequeno cômodo que parecia ter sido o banheiro algum dia. Ironicamente, era o único lugar que não fedia em toda a casa. Estava cheio de poeira, como se ninguém nunca tivesse entrado lá. Empurramos a porta somente o suficiente para não ranger, pois tinha certeza que iria, e ficamos em silêncio ali. Minha irmã olhou por baixo dela e notei que quem estava passando usava botas, como as do meu primo. Era ele. O que ele estava fazendo ali? O que ele estava procurando? A verdade é que definitivamente não era hora de sair e surpreendê-lo, de dizer que éramos uma família. E foi só nesse momento que começamos a pensar nos avisos da minha tia, no medo que ela tinha de que o conhecêssemos, ou que ele nos conhecesse. Paramos um momento e, enquanto isso, ouvíamos conversas. Com as mãos, tentávamos sentir ou reconhecer o que havia naquele banheiro, porque não conseguíamos ver nada. Estava completamente escuro. O que podíamos sentir eram mãos, braços, pernas e uma cabeça de plástico. Que diabos era aquele lugar? Meu primo estava conversando. Ele estava conversando com alguém. Foram necessários apenas alguns segundos ouvindo a voz dele para ficarmos com medo. Imaginei que ele estava maluco, que estava lá, sabe-se lá desde quando, que fingia conversar com os bonecos que estavam ali por algum motivo. Meu primo era louco? Ele voltou de um hospício? Enquanto estávamos trancados lá, dezenas de teorias foram desenhadas na minha cabeça. Mas havia outra pessoa ali. Alguém estava respondendo a ele. Algo lhe disse que pessoas haviam entrado. Então ele disse para ir nos procurar, que tinham que nos encontrar. Senti todo o meu sangue gelar naquele momento. Eu estava muito assustado. Minha irmã colocou a mão na minha boca e me fez lembrar da respiração que faço quando começo a ter crises de ansiedade. Então faço de tudo para conter minha respiração, mesmo ouvindo passos pela casa, os do meu primo, passos pesados, e os de outra pessoa, alguém que parecia andar com muletas ou algo parecido. Logo os ouvimos sair da casa. Deixamos passar alguns minutos, nos perguntando se seria seguro sair, se eles estariam lá fora, escondidos, nos esperando. Já estava completamente escuro e não podíamos perder mais tempo. Além disso, pensamos em meu pai e na minha madrasta. Certamente eles estavam começando a se preocupar, então saímos bem devagar. Caminhei em direção à porta da frente, mas minha irmã deu alguns passos para dentro da casa e eu não entendi o porquê. Ela viu alguma coisa. Aí ela saiu correndo e me puxou para trás dela e nós o fizemos. Antes de chegar ao caminho principal, me virei para olhar aquela casa uma última vez. Chegamos à trilha. De lá corremos a toda velocidade para baixo. Senti que meus joelhos estavam fracos, que não conseguiria parar, que cairíamos a qualquer momento. Finalmente chegamos à luz do caminho que indicava que estávamos nas trilhas principais. Dali vimos a cidade inteira, com toda a gente abrigada em suas casas, e eu desejei. Juro que desejei com toda a minha alma estar na minha casa e nunca ter saído. Vimos pessoas ao longe também voltando e começamos a caminhar, finalmente respirando com calma. Minha irmã de repente começou a chorar de uma forma que eu nunca tinha visto fazer, nem mesmo quando ela era criança. Ela chorou cheia de medo, tremendo. Perguntei-lhe o que ela tinha, e ela disse que foi dar uma olhada na sala onde tínhamos visto aquela coisa, aquele boneco ou boneca do tamanho de uma pessoa na cadeira. Quando ela entrou, não estava mais lá. Eu não sabia o que era, mas já tinha plena certeza que foi aquilo que disse ao meu primo que estávamos ali, que era para ir nos procurar. Percebi então que quando me virei em direção à casa enquanto corríamos,
Vi mesmo no escuro que aquela janela estava vazia. Não parecia ter nada lá. O que quer que estivesse ali já havia se levantado ou sido levado embora. E sim, meu primo pode ter levado, mas a questão é que ouvimos duas vozes. Ouvimos duas pessoas andando em lados diferentes da casa. Também houve mais duas coisas que nos mantiveram com medo durante os meses seguintes. Primeiro, meu primo descobriu onde morávamos. Ele foi nos procurar em casa todos os dias durante 2 semanas. Mas minha madrasta disse a ele que não nos conhecia, que só ela morava lá. Durante essas semanas nem ousamos olhar pela janela com medo de que ele nos visse, porque não sabíamos o que ele faria, ou se vimos algo que não devia. A segunda coisa foram as histórias que ouvimos sobre as trilhas, embora não tenhamos ido novamente, pelo menos não até alguns meses atrás, quando nos aventuramos lá de novo. Durante aqueles meses de pandemia, em alguns grupos de mensagens com amigos da escola, lemos sobre algumas crianças que se reuniram para ir às montanhas à noite e disseram ter visto algo andando ao longe. Uma espécie de criatura meio humana, meio boneco, que rapidamente desapareceu na escuridão ao vê-los. Minha irmã ainda sonha com aquilo. Ela acorda gritando muitas das vezes e até andando pela casa falando algumas coisas estranhas. Já eu, às vezes, quando chego em casa sozinho à noite, ouço algo andando atrás de mim, algo arrastando uma perna, mas acho que é só minha mente pregando peças. Hoje venho compartilhar uma história que aconteceu comigo quando eu era criança, por volta dos 6 ou 7 anos, que, embora curta, sinto que vale a pena compartilhar. Preciso começar dizendo que não tenho nenhuma lembrança desta história. É minha irmã Cíntia quem me contou este relato, e fiquei surpreso com o fato de que eu não me lembrava absolutamente de nada disso. Aconteceu na casa onde passei minha infância, cercada de plantas e vegetação, mas havia especificamente uma árvore muito grande de mangas. Isso eu lembro. Quando pequeno eu era muito curioso, como a maioria das crianças. Passava o tempo todo brincando entre as plantas e, com a imaginação de uma criança, inventava todo tipo de coisa, imaginando mundos lá fora. No entanto, um dia demorei mais do que o normal no quintal. Então minha mãe pediu à minha irmã que fosse me chamar para entrar. Cíntia foi me procurar. Quando ela me encontrou, eu estava de cócoras falando com alguém ou com algo que parecia estar dentro do tronco da árvore. Do ângulo em que estava, Cíntia não conseguia ver com quem eu falava. Ela ficou muito assustada e não quis se aproximar, apenas me chamou. Gabriel, venha. Com quem você está falando? Eu, em resposta, me assustei e fiquei visivelmente nervoso. Olhei para baixo, para o tronco da árvore novamente, depois para ela, e só respondi que não estava falando com ninguém. Ela ficou ainda mais assustada, simplesmente pegou minha mão sem olhar para a árvore e me levou para dentro de casa. Isso se repetiu várias vezes, em que me encontravam assim, e naquela época comecei a sofrer de sonambulismo. Andava pela casa sem rumo certo. Mas um dia, toda a minha família testemunhou como sonâmbulo consegui abrir a porta da entrada principal. Depois disso, minha mãe, muito preocupada, decidiu trancar aquela porta para se certificar de que eu não pudesse sair à noite. No entanto, minha família, embora um pouco confusa, não pensava nada de ruim sobre esses acontecimentos, até que um dia minha tia Raquel veio nos contar algo que aconteceu com a filha dela, minha prima, sem ter ideia do que estava acontecendo comigo. Acontece que, assim como eu, minha prima começou a falar com algo ou alguém nas árvores quando estava sozinha, escondida. Sempre que a encontravam, ela dizia que não estava falando com ninguém. Ela também começou a ter episódios de sonambulismo e, naquela ocasião, minha prima saiu de casa e começou a caminhar diretamente em direção a um rio, perto de onde vivíamos.
Felizmente, o pai dela a viu e conseguiu detê-la e acordá-la a tempo. O mais estranho é que minha prima tinha os pés muito machucados, arranhados, e nem andando na terra, nas pedras, isso a fez acordar. Quando perguntaram à minha prima o que havia acontecido, ela disse que enquanto caminhava via um caminho. Parecia um lugar muito bonito, ensolarado, como um paraíso, como se estivesse hipnotizada. Minha família, ao saber disso, passou a cuidar de mim em dobro e nunca tiravam os olhos de onde eu estava. Veja, eu não sei muito sobre o assunto, mas, tempos depois, conversando com Cíntia sobre essa história, ela disse que acreditavam que, provavelmente, um ser queria me levar ou me afogar no rio, como tentaram fazer com minha prima. Então, se alguém sabe sobre o assunto, gostaria que me desse alguma informação. Gostaria de descobrir algum dia quem ou o que me visitava quando eu era apenas uma criança. Desde já, obrigado por ouvir minha história. Esta é a primeira vez que conto isso a alguém que não seja minha mãe ou minha namorada. Aconteceu há aproximadamente 7 anos. Eu tinha acabado de completar 18 e não conseguia entrar na faculdade que queria, então decidi tirar um ano sabático e tinha muito tempo livre. Costumava sair todos os dias para jogar futebol nas quadras do bairro e voltava muito cansado, mas sempre dava tempo para jogar videogame por algumas horas antes de dormir. Desde muito jovem, eu sempre gostei de ouvir histórias de terror enquanto fazia outras coisas, então era comum que eu ouvisse histórias enquanto jogava. Meus pais, até hoje, me dizem que ouvir esses tipos de histórias atrai coisas ruins, mas a verdade é que sempre me pareceu um exagero, até aquela noite. Eu estava jogando FIFA já de madrugada, mas o sono estava me vencendo. Meus olhos estavam se fechando, especialmente porque eu sempre jogava deitado na cama. Então decidi desligar o console e me levantar para guardar o controle no seu lugar. Voltei para a cama e adormeci profundamente. De repente, comecei a sonhar que estava fazendo exatamente o que tinha feito antes de dormir. Estava jogando deitado na cama, só que dessa vez o meu quarto tinha um tom avermelhado, algo como os quartos onde revelam fotos. De repente, eu simplesmente fiquei paralisado, imóvel, e não conseguia nem falar. Minha porta se abriu lentamente, e aos poucos começaram a entrar figuras que pareciam monges com túnicas completamente negras, e seus rostos estavam cobertos. Eu consegui contar. Haviam 9 deles. Eles entraram com velas negras acesas e, sem dizer uma palavra, cercaram a minha cama. Eu continuava sem poder me mexer. Só conseguia ver todos aqueles monges ao meu redor. De repente começaram a fazer um som estranho, algo como um canto lento com tons muito graves. 2 deles se inclinaram em minha direção, me puxando pelas mãos, como se quisessem me levar. Naquele momento experimentei um medo que nunca mais senti, mas consegui acordar. Voltei a mim. Acordei extremamente agitado, com taquicardia e suando, mas com certo alívio de saber que tinha sido apenas um sonho terrível, como nunca tinha tido antes, mas apenas um sonho. Essa sensação desapareceu quase que instantaneamente quando percebi que minha televisão estava ligada com o menu de pausa do FIFA e que eu tinha o controle do meu console nas mãos. O mesmo controle que eu tinha guardado antes de dormir, mas que aparentemente voltou para mim durante aquele sonho, como se eu realmente tivesse vivido tudo aquilo. Com muito medo, chamei minha mãe, que estava no quarto ao lado, e ela tentou me acalmar. Estranhada e um pouco irritada, ela me perguntou o que diabos eu tinha feito com as minhas mãos. Olhei para elas e vi arranhões nos pulsos e em toda a parte externa delas. Foi então que percebi que aquilo não tinha sido apenas um pesadelo. Como foi que aquele controle voltou para as minhas mãos, como se eu tivesse acabado de jogar, se eu já o tinha guardado antes de me deitar?
E por que eu tinha aqueles arranhões nas mãos, como se realmente aqueles monges, aquelas coisas, tivessem estado no meu quarto? Até hoje não tenho certeza do que aconteceu. Foi a única experiência paranormal que tive, mas, sem dúvida, a partir daquele dia, passei a ter muito respeito por esses temas. Se alguém já passou por algo semelhante, espero que possa compartilhar sua experiência ou me dizer o que acha que aconteceu. Muito obrigado por me ouvir. Eu tinha 11 para 12 anos quando isso aconteceu. Ariel, minha irmã mais velha, tinha 14 anos. E Bel, minha irmã mais nova, 7. Meu pai era programador freelancer quando eu era mais jovem. Ele ganhava muito dinheiro com seu trabalho, mas como estava muito endividado e minha mãe não era a pessoa mais talentosa para equilibrar o orçamento, nunca tivemos muito dinheiro disponível. Saíamos de férias uma vez a cada poucos anos e geralmente era para a casa de um parente. Meu pai tinha acabado de terminar um longo projeto para um grande cliente e estávamos comemorando a ocasião com um novo filme. Meu pai adorava assistir coisas assustadoras e assustar minhas irmãs e eu. Estávamos no meio do filme quando o telefone tocou. Ele foi buscá-lo e voltou para pegar minha mãe. Enquanto continuávamos assistindo ao filme, Bel aproveitou para pausar a TV e levar Duquesa, nossa cadela, para fazer xixi. Eles voltaram cerca de 10 minutos depois e anunciaram que passaríamos o fim de semana em uma cabana isolada no meio da floresta. Aparentemente, o cliente que ele estava ajudando era dono de uma bela cabana perto de um lago nas montanhas e se ofereceu para nos hospedar lá neste fim de semana em particular por um preço consideravelmente reduzido. Era quinta-feira, então mamãe entrou em pânico ao fazer as malas, nem pudemos ver o resto do filme naquela noite. No dia seguinte, depois da escola, arrumamos a van da família e fomos para as montanhas. Foram 2h30 de viagem, então já era tarde quando chegamos lá. Descarregamos a van e fomos explorar a cabana. Era uma cabana estilo rancho, com um pequeno recanto onde você podia subir e que ficava na altura da cabeça. Tinha cerca de 1 metro de altura e provavelmente era para armazenamento, mas era um excelente lugar para nós ficarmos juntos e jogarmos. Havia algumas dezenas de jogos de tabuleiro lá, então começamos a jogar. Assim que decidimos os quartos, mamãe e papai ficaram com o maior e Ariel ficou com o menor com cama de solteiro. Bel e eu ficamos no último quarto, que tinha uma cama queen size que poderíamos compartilhar. Tínhamos uma janela do lado direito da cama sem cortina e um abajur do lado esquerdo. Era a única fonte de luz do quarto. Havia também um armário em frente à cama. Estava trancado e não conseguimos ver. Por alguma razão, nunca descobriu o que havia ali. Fomos para a cama por volta das 23 horas. Bel pode ser uma chutadora durante o sono, então dormi perto do abajur para que ela não acabasse derrubando-o. Lembro-me de ter me deitado e devo ter adormecido instantaneamente, porque a próxima coisa que percebi foi que Bel estava segurando meu braço e tentando se esconder embaixo de mim. Ela estava gritando de medo e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Sentei-me e olhei para ela e vi algo pálido e de forma humana se afastando da janela. Meu cérebro sonolento levou vários minutos para processar isso. Saí da cama e, arrastando Bel comigo, corremos para nossos pais, que nos disseram que estávamos imaginando coisas. Mamãe nos disse para voltarmos para a cama e, se víssemos mais alguma coisa, avisá-los. Para meu aborrecimento atual, concordei com eles e voltei para o quarto com Bel. Trocamos de posição porque ela se recusou a voltar para a cama perto da janela. Contei a ela uma história para fazê-la dormir e imediatamente desmaiei atrás dela. Só acordei de manhã.
No dia seguinte, fomos explorar o lago por cerca de 1 hora antes de papai decidir que passaríamos o dia na cidade. Lá tinha muitas lojas pequenas e meus pais iam a cada uma delas. Almoçamos e jantamos na cidade e finalmente voltamos para a cabana. Ariel fez uma piada sobre algo quando nos aproximamos, e lembro-me de todos rindo antes de meu pai de repente levantar a mão para fazer todos pararem. Ele deu mais um passo em direção à cabana e empurrou a porta com um único dedo. Achei estranho a porta não estar trancada, mas não percebi logo o óbvio. Pai e Ariel se aproximaram de Bel e de mim. Meu pai balançou a cabeça para que ela soubesse que precisava ficar quieta. Ele entrou na cabana e desapareceu lá dentro por 1 ou 2 minutos enquanto estávamos na varanda. Mamãe chamou o nome dele e ele respondeu que poderíamos entrar. Fizemos isso e o encontramos parado no meio da sala. Ele trancou a porta assim que todas entramos e levou minha mãe para o quarto para uma conversa rápida. Ariel, percebendo o que estava acontecendo, optou por distrair Bel e eu, sugerindo outra rodada do jogo de tabuleiro que estávamos jogando na noite anterior. Não estávamos jogando há mais de 5 minutos quando mamãe e papai voltaram. Mamãe começou a lavar a louça do café da manhã enquanto papai se juntava ao nosso jogo. Brincamos por algumas horas e nosso pai nos disse que precisávamos ir para a cama. Eram apenas 9 horas naquele momento, o que deixou Ariel meio brava. Ela geralmente tinha permissão para ficar acordada até às 11, nas noites escolares, e ainda mais tarde nos fins de semana e férias. Bel e eu fomos para a cama. Enquanto eles discutiam, voltamos para os mesmos lugares onde dormimos, com Bel perto da janela e eu perto do abajur. Li um pouco para ela antes de adormecermos. Acordei com meu pai correndo em nosso quarto. Ele tirou Bel da cama e agarrou minha mão. Ele me arrastou para fora do quarto, para o corredor, onde vi Ariel recebendo tratamento semelhante por parte de minha mãe. Meio que de relance percebi uma garrafa com um líquido preto no meio do cômodo e na sala vi a cachorra sentada na porta dos fundos. Ela estava irritada e não parava de latir. Papai não colocou Bel no chão e não soltou minha mão. Saímos correndo de casa e entramos na van. Papai voltou para buscar nossa cachorra e queimou o pneu ao sair da cabana. Ele dirigiu todo o caminho de volta para casa sem falar conosco. Uma vez dentro da van, demorou meia hora para a duquesa finalmente se acalmar. Ele contou a Ariel o que aconteceu no dia seguinte, mas Bel e eu só descobrimos anos depois. Ele acordou naquela noite com o que parecia ser um gemido do lado de fora da janela de seu quarto. Quando ele olhou pela janela, viu uma figura com formato de pessoa, tudo preto e com olhos escuros. Ele deu um pulo e olhou para ver o que estava acontecendo, e descobriu que a porta da frente estava destrancada. Essa figura foi a mesma que ele viu quando entrou na cabana, quando chegamos das lojas. As coisas na cozinha foram movidas e Duquesa começou a rosnar na porta dos fundos. Ele trancou e nos tirou de casa. Ele voltou no dia seguinte para pegar nossa bagagem, porém nada aconteceu. Eu queria poder dizer que era uma pessoa que ele viu, mas ele me jura de pés juntos que não foi isso. Anos atrás eu estava dirigindo pela rua numa noite. Estava a caminho de casa depois de trabalhar até tarde. A essa altura, a maioria das estradas estavam vazias. Eu havia saído da rodovia e estava em estradas locais. No entanto, ainda faltavam cerca de 15 minutos até eu chegar ao meu apartamento. Enquanto dirigia, havia principalmente florestas de ambos os lados. Lembro-me de que estava me aproximando de uma placa de pare e vi alguém parado ao lado da estrada, perto dali. Era um homem, e ele tinha uma pequena mochila com ele. Parecia que ele estava pedindo carona. Isso era realmente estranho de se ver. Eu nunca tinha visto ninguém pedindo carona nessa área antes.
Além disso, pedir carona em geral não é algo muito popular hoje em dia. Pode ser, obviamente, muito perigoso para todos os envolvidos. Quando parei no sinal de pare, o homem olhou diretamente para mim e acenou, como se estivesse pedindo para eu deixá-lo entrar. Depois de uma breve parada, acelerei pela interseção silenciosa e continuei. O homem permaneceu parado ao lado da placa de pare e continuei dirigindo pela estrada. No entanto, depois de cerca de 1 minuto, após uma curva gradual, a estrada ficou bem reta. Foi então que vi várias luzes de freio à frente. Parecia haver um engarrafamento. Os carros estavam parados na estrada até onde eu podia ver. Eu não tinha ideia do motivo. Pensei que talvez tivesse ocorrido um acidente ou algo assim. Para tantos carros estarem parados, as pessoas deviam estar esperando há um bom tempo, já que era tarde da noite. Então desacelerei e, eventualmente, parei completamente atrás do veículo à minha frente. Eu não sabia o que estava acontecendo. Depois de parar, esperei e o tráfego não se moveu. Lembro-me que depois de alguns minutos, coloquei meu carro em ponto morto e abaixei as janelas para pegar uma brisa de ar fresco, já que era uma noite agradável. Peguei meu celular para ver se conseguia descobrir o que estava acontecendo e talvez encontrar uma rota alternativa. Essa era a única maneira que eu conhecia para voltar para a casa do trabalho, e eu não conhecia outro caminho. Não havia muitas estradas naquela área, então não conseguia encontrar nada no Facebook naquele momento. E olhando para frente, tudo o que eu realmente conseguia ver eram as luzes de freio de outros carros. Continuei sentado ali, parado, e comecei a procurar uma rota alternativa. Mas de repente, do nada, ouvi um barulho à minha direita. Assim que levantei o olhar, vi alguém na janela do lado do passageiro. Era um homem. Ele entrou instantaneamente pela fresta, e a próxima coisa que percebi é que ele estava no banco do passageiro. Tudo aconteceu tão rápido que eu não tive chance de fechar o vidro, e o cara não era tão grande, então conseguiu entrar com facilidade. Depois que ele entrou, percebi que era o mesmo homem que eu tinha visto pedindo carona minutos antes. Depois que ele entrou no meu carro, perguntei que merda ele estava fazendo. O cara disse que estava falando sério quando disse que precisava de uma carona. Eu disse a ele para sair do meu carro e ele disse que não. O cara alegou que só queria ir para uma cidade ali perto. Eu disse novamente para ele sair do meu carro e ele não me respondeu. Eu não sabia o que fazer. Para ser honesto, eu queria sair do meu carro e tirá-lo à força, mas não fiz isso. Eu disse ao homem que iria chamar a polícia e o cara instantaneamente respondeu: "Eu mato você se fizer isso." O cara se aproximou um pouco mais de mim e eu apertei a buzina naquele momento e não tirei minha mão dela. Ele me disse para parar, mas eu não parei. Depois de alguns segundos, outras pessoas próximas começaram a buzinar também, provavelmente porque estavam irritadas comigo. O homem tentou agarrar meu braço e minha primeira reação foi mordê-lo. Porém, como ele tentou me dar um soco, eu exagerei na mordida e acabei literalmente tirando um pedaço dele. Naquele momento, eu não podia acreditar. Sem gritar de dor ou dizer qualquer coisa, o homem finalmente saiu. Ele abriu a porta do passageiro e pulou para fora. Então correu, desaparecendo na floresta ao lado da estrada. Depois disso, alguém saiu do carro e veio em minha direção. Cuspindo de nojo, eu contei o que aconteceu e expliquei do porquê estava buzinando. Eventualmente, o tráfego começou a se mover. Provavelmente demorou cerca de 15 minutos. Eu não vi mais o cara, mas dei muita sorte naquela noite dele não estar armado. Como ele ameaçou me matar, ele poderia sim estar com alguma arma. Foi um dos momentos mais estranhos e assustadores da minha vida. Isso aconteceu muitos anos atrás, no final dos anos 80. Eu era bem mais jovem,
e por um curto período costumava pegar carona. Por meses fiz isso sem nenhum problema. Eu não tinha muito dinheiro nessa época e, obviamente, não tinha carro. Me deslocava bastante e costumava pegar ônibus com frequência, mas pegar carona era uma opção onde não havia ônibus. Lembro que uma noite estava tentando ir para uma cidade a cerca de 30 minutos de distância. Eu sabia mais ou menos onde ficava e ia pegar carona para chegar lá. Então, fiquei ao lado de uma estrada bem movimentada. Já era noite e eu tinha acabado de sair de um trabalho temporário. Depois de ficar na beira da estrada por uns 15 minutos, com a maioria dos carros passando direto, um finalmente parou. Quando o carro encostou, vi que havia um homem ao volante. Ele abaixou o vidro do lado do passageiro e perguntou para onde eu estava indo. Eu disse a ele, e então ele me disse para entrar no carro. Entrei em um sedã padrão para aquela época e partimos. No começo tudo parecia normal. Tivemos uma breve conversa enquanto ele começava a dirigir. Não lembro sobre o que conversamos, mas provavelmente era só coisa básica. Depois as coisas ficaram silenciosas por um tempo, mas lembro que, após uns 15 minutos, o homem saiu da estrada onde estávamos. Eu tinha certeza de que era um caminho direto até onde eu ia, então não sabia por que ele fez a curva. Depois de dirigirmos nessa estrada aleatória por um tempo, perguntei ao cara para onde estávamos indo. Ele virou em outra estrada secundária e disse que precisava parar em algum lugar primeiro. Quando perguntei onde, ele não me respondeu. As coisas começaram a parecer meio estranhas naquele momento. O homem continuou dirigindo por estradas secundárias e logo entrou em uma estrada de terra. Essa era ainda mais vazia e parecia estar no meio do nada. Lembro que nesse ponto perguntei de novo para onde estávamos indo. Ele apenas disse: "Você vai ver." Quando ele disse isso, senti uma sensação terrível. Eu queria desesperadamente pular do carro. Então, depois de seguirmos por essa estrada por um tempo, ele começou a fazer uma curva. Apareceu uma entrada bem longa e estreita. Eu nem conseguia ver uma casa ou qualquer coisa por causa de quão estreita e longa ela era. Quando o homem diminuiu a velocidade, eu simplesmente abri a porta. Felizmente consegui, e depois de abrir, simplesmente pulei para fora. Rolei na grama ao lado das árvores que ficavam na lateral da rua e felizmente não me machuquei. Eu ouvi e vi o carro freando na rua de cascalho à minha frente. Levantei-me o mais rápido possível e saí correndo na direção oposta. Fui até o fim da entrada e voltei para a estrada. Depois atravessei e entrei na floresta. Estava escuro lá, sem postes de luz, e a mata era bem densa. Caminhei profundamente por ela, e por um tempo ouvi o carro à distância, provavelmente tentando me encontrar. Continuei andando por um bom tempo. Felizmente vi outra estrada, ou talvez fosse a mesma, nem sei, mas caminhei ao lado dela por um longo tempo. Eu estava pronto para correr de volta para a floresta se o mesmo carro aparecesse, mas felizmente não o vi. Depois de andar por essa estrada por um tempo bem longo e eventualmente chegar a outra, notei um posto de gasolina. Ele estava, felizmente, aberto e entrei para perguntar onde ficava a cidade mais próxima. Me disseram que ficava a cerca de 2 quilômetros adiante e havia um motel. Acabei caminhando até lá e fiquei lá durante a noite. Nunca esqueci essa história e ainda lembro dela muito bem. Não sei com toda certeza o que aquele homem tinha planejado para mim, mas estou feliz por ter conseguido escapar.